Como ainda soltam fogos no Natal, aqui eu tô com uma latição, uma saltação de fogos. Mas eu vou gravar esse vídeo. Porque que Natal atípico esse que eu tô passando. Claro que em meio a uma pandemia mundial, não deve ser só eu que estou passando um Natal diferente. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para abençoar alguém que precise de esperança para esse momento. Onde estaria Jesus, o aniversariante, num momento como esse? Essa resposta não é comum a todos nós. Cada um tem a sua resposta quanto a isso. Nesse vídeo eu vou te dar a minha resposta, para tentar levar você a alguma conclusão quanto à sua resposta. Hoje saiu o resultado do meu segundo teste que deu positivo para a Covid-19. No dia em que se comemora o aniversário do Salvador, eu me encontro infectada pela segunda vez com um vírus que tem causado terror no mundo. Vou te contar como isso aconteceu. Na noite do dia 14 de dezembro, eu, que era resistente a fazer qualquer procedimento estético no meu rosto, resolvi ceder à reposição de ácido hialurônico no meu bigode chinês, que já vinha me incomodando. No dia 15, logo depois do procedimento, eu fui trabalhar na escola presencialmente e comecei a sentir o meu olho quente, lacrimejar muito, a tossir, a sentir peito pesado, igual da primeira vez que eu tive o Covid, e a sentir também o meu corpo mole e quente. Medi minha temperatura, vi que eu estava com febre, então eu fui avisar minha diretora que eu estava com suspeita de Covid, devido à tosse e o peito pesado, igual da outra vez que eu tive, em março. Então eu fui ao hospital, onde eu fiz alguns exames de sangue e de urina normais, e fui avaliada, viu que não tinha nada de errado com o procedimento no rosto. Então a médica e eu chegamos à conclusão que o fato de eu ter feito o procedimento baixou a minha imunidade e fez os sintomas, eu devia estar infectada e fez os sintomas virem à tona, dessa vez mais fortes por causa do procedimento. Provavelmente eu não teria sintomas se não tivesse feito o procedimento, nem ia descobrir que estava infectada. Mas ela passou o teste, a coleta, para 5 dias depois, que é o prazo do início dos sintomas para dar o resultado certo, e passou o kit de tratamento precoce para a Covid, que funcionou muito bem. Como o prazo, eu fiz dia 20, 5 dias depois, o prazo para entrega seria de 4 dias, recebendo o resultado de positivo hoje no dia 24. Eu vou abrir um parênteses para dizer para você, contar para você, que no início da pandemia eu fui muito criticada por me posicionar contra o tal do fica em casa, aquele uso de máscaras. Fui contra o fechamento das escolas, o uso paranoico do álcool em gel, todas aquelas atitudes decorrentes do pavor que muitos assimilaram. Depois de assistir muitos vídeos de especialistas, muitas opiniões, a minha opinião passou a ser de que não tínhamos muito o que fazer para evitar esse contágio. Estávamos diante de um vírus de fácil propagação e que veio para ficar. A primeira vez que eu tive Covid, os meus sintomas começaram a aparecer logo que os primeiros casos foram detectados aqui em Brasília. Uma mulher que teve sintomas mais graves começou a ser acusada, junto com seu esposo, de terem sido as pessoas que trouxeram o vírus aqui para Brasília. Só que eu sou uma prova viva de que isso não procede, porque eu não conheço essas pessoas, não tive contato com elas, com ninguém mais que teve sintoma, e depois descobri que eu tive Covid nesse período. Dia 11 de março foi decretado o fechamento das escolas. No início ninguém entendia direito o motivo disso. Depois que ficamos sabendo que seria para evitar o inevitável. Como eu trabalho em uma escola, eu fiquei mais em casa sem sair tanto. Naquele período, ainda não estávamos com muitas restrições quanto ao convívio social. Então, minha filha mais velha pediu para comemorar o aniversário dela do dia 14 de março com alguns amigos aqui em casa. A autorização concedida. Recebemos os amigos com os cumprimentos normais que todo brasileiro costuma fazer com os seus visitantes. Participei com eles em alguns momentos na festa, na hora dos parabéns, de tirar foto, fazer filmagem, sem nenhuma preocupação. Nós nos comportamos sem nenhuma preocupação com contágio. No dia seguinte, dia 15 de março, eu comecei a apresentar tosse e peito pesado e pensei, gente, eu nunca tive uma gripe com esses sintomas. Pelo menos eu não lembro de ter tido uma gripe assim. Falei, gente, acho que eu tô com Covid. Aí já perguntei à minha filha, Júlia, veio alguém com algum sintoma de contágio de Covid na festa? Ela falou, mãe, ninguém me relatou nada nem antes, nem durante a festa e nem depois. Ninguém teve sintoma. Mas eu tenho 2 amigos que estavam recém-chegados de viagem dos Estados Unidos e do Rio de Janeiro. Falei, eu tô achando que eu tô com Covid. Mas como os sintomas não passaram disso, eu não tive febre nem falta de ar, eu não consegui fazer o teste. E aí eu tratei com suco de limão todos os dias e tomando uma mistura de mel, própolis e açafrão, até que os sintomas cessassem por completo. Mas eu fiquei o tempo todo querendo saber se eu tinha tido Covid ou não. Aí o SEIB, em junho, abriu o teste para Covid e eu achei que o plano de saúde cobria, só que o plano de saúde não cobria o teste para saber se já tinha tido, só para saber se teve. Eu resolvi, então, pagar o meu teste. No dia 23 de junho saiu o resultado de que eu estava com anticorpos potencialmente protetores, significando que eu havia tido contato com o vírus há algum tempo.
Acredite se quiser, mas eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque uma coisa que eu aprendi na vida, o que não me mata, me torna mais forte e melhor. E eu estava com anticorpos. É muito engraçado quando eu falava para as pessoas que suspeitavam de Covid, e até agora, dessa vez, quando eu falo, estou suspeitando que estou com Covid de novo, as pessoas, tadinhas, elas sempre dizem assim, espero que não seja Covid. E eu sempre falo para elas, eu realmente prefiro que seja Covid. Eu estou pedindo a Deus que seja Covid, porque aí, se eu estou passando bem, eu tô com sintomas inferiores aos de gripe comum, então eu prefiro que seja logo Covid, porque daí eu vou adquirindo, meu corpo vai adquirindo resistência contra a doença e eu vou ganhando anticorpos para passar tranquilo mais uns meses. Então eu vou sendo vacinada com cada contágio, eu vou ficando mais forte contra o vírus. Acredite, quando eu fiquei sabendo que era Covid, hoje é 24, eu vibrei igual uma maluca. Quem via a minha felicidade por ter dado positivo ia pensar, ela é maluca. Voltando ao primeiro contágio, quando eu tive Covid em março, até o teste que eu fiz em junho, nesse meio tempo, a minha família que mora em Belém estava tentando o tal do fique em casa, quando todo mundo pegou Covid. Mas graças a Deus, nem meus pais, que são idosos, minha mãe diabética, tiveram maiores complicações com os sintomas. Todos trataram em casa e passaram bem pelo contágio. Bem, não sei se você vai me considerar uma genocida por pensar igual ao presidente, mas eu considerei o primeiro discurso dele quase que perfeito, porque, diferente dele, eu acredito que ninguém vai conseguir se livrar do contágio, inclusive as pessoas do grupo de risco. Todos nós vamos pegar, é isso que eu penso. Sempre pensei assim, desde o início. E depois de todo esse tempo, de tudo que eu tenho visto acontecer, de tantas pessoas que têm pegado, e da minha experiência com o Covid, eu estou cada vez mais certa disso. Agora eu vou te contar o meu testemunho para te responder onde Jesus está em tudo isso, nessa minha postura e nessa minha forma tranquila de encarar a pandemia. Entrou na minha vida aos 14 anos de idade, numa participação em um culto que eu fui convidada, numa igreja batista renovada, quando o pastor fez a perguntinha famosa: quem gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Meu coração ardeu de vontade de tomar essa decisão. Então eu não hesitei e entreguei a minha vida a Cristo. A partir dali, Jesus começou a fazer parte da minha história de vida. Como eu sei disso? Porque a partir dali a minha vida começou a ficar mais difícil. A minha família começou a se opor à minha decisão, até que eles também, depois de um tempo, tomaram essa decisão. Meus amigos também começaram a se afastar de mim, porque eu não tinha mais prazer em frequentar os mesmos ambientes deles, os ambientes em que eu achasse que Jesus não poderia estar comigo, eu evitava frequentar. Para complicar mais um pouquinho, eu conheci uma pessoa na igreja evangélica, com quem eu casei, e vivi silenciosamente os 28 anos mais desafiadores da minha vida, para tentar dar às 2 filhas que eu tive nesse casamento a família que eu sempre sonhei em formar. Para completar, com 6 anos de casada, eu mudei para Brasília e vim morar longe dos meus parentes, dos meus amigos, da minha família, vivendo esse desafio enorme no meu casamento. Eu não tenho dúvida de que Jesus sempre esteve comigo, porque eu conseguia ser feliz em meio a tudo isso. Antes, a minha vida não era tão difícil e eu era infeliz. Quando a pandemia chegou, eu já sabia que eu não dependia de circunstâncias para viver bem. Eu passei a crer que a Bíblia era a verdade e eu passei a acreditar em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu passei a ver propósito de Deus em tudo na minha vida. Não seria uma pandemia, eu ser contagiada pelo vírus, que iria me fazer perder a esperança, viver com medo, inseguro e sem chão. A minha entrega a Jesus foi muito real. O meu propósito de vida passou a ser Cristo. Então hoje eu vivo assim, buscando Jesus em cada detalhe. Eu ouço um discurso, um pronunciamento, um conselho, tomo conhecimento de algum decreto e tento visualizar Jesus, quando é algo que traz sentimentos contrários à fé, como medo, insegurança, desesperança, prejuízos. Eu já sei que nisso ele não está. Eu não consigo ver Jesus nos mandando usar máscara, nos distanciar das pessoas, nos esconder em casa, parar de trabalhar, de tocar a vida para fugir de um vírus. Eu não consigo ver Jesus decretando o fechamento das escolas, os lockdowns, não o Jesus que nasceu numa estrebaria, cercado de animais e muito provavelmente de xixi e cocô. Não Jesus que dormia num barco em meio a uma tempestade enquanto seus discípulos morriam de pavor. Eu não consigo imaginar Jesus com medo dos seus pais pegarem Covid porque eles são do grupo de risco. Eu não consigo imaginar Jesus restringindo o número dos seus seguidores porque não pode haver aglomeração. Sabe, o medo ele tem nos levado a viver algumas incoerências como cristãos. Eu não consigo entender um cristão que teme a morte. Jesus foi uma pessoa que nasceu sabendo o tipo de morte que teria. Ele sabia que a sua missão na vida era morrer com morte de cruz, que era assim que ele ia salvar a humanidade.
Por isso, os momentos que antecederam a sua morte foram de muita tensão, a ponto de dele orar: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele conhecia a sua missão de vida e sabia que ela não seria fácil. E nós estamos preocupados se nós, eu ou as pessoas que amamos, vamos morrer de Covid. Eu não sei se eu vou te escandalizar agora, mas mesmo eu estando longe dos meus pais, eu estava torcendo logo que o Covid chegou no Brasil para que eles pegassem logo o Covid. Porque eu sabia que, eu sempre acreditei que o contágio ia chegar neles a qualquer momento. Então, para eles passarem logo por isso bem, porque eu também tenho certeza de que Deus só vai permitir que eles morram quando o propósito deles nessa terra terminar. Quando me deram a notícia que eles estavam com Covid, o tempo todo eu ficava tentando encorajá-los. E eu dizia para as pessoas: eles estão sendo vacinados, eles só estão ficando mais fortes contra o Covid. E eu digo para você, eu tenho muitos motivos para temer perder os meus pais sem estar perto deles. Porque nos 3 últimos anos, alguns tios meus, da idade deles, deixaram essa vida. Dentre todos esses, só uma tia que eu perdi por causa do Covid. Isso porque ela estava muito debilitada, inválida, depois de ter tido um AVC. Estamos vivendo um tempo em que Deus está levando alguns. Eu peço a Deus que não leve os meus pais antes de que eu tenha a oportunidade de recompensá-los mais por tudo o que eles fizeram por mim. Mas eu sempre termino a minha oração dizendo: contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E essa minha segurança não é porque eu acredito em vacina, muito pelo contrário. Eu quero poder ter a liberdade de não tomar a vacina, essas primeiras vacinas aí, nem o vírus se conhece direito. Eu não quero ser constrangida a tomar essas vacinas. As minhas razões são porque a minha experiência com vacina da H1N1 foi muito pior do que a minha experiência com os 2 contágios de Covid. Quando eu tomei a vacina da H1N1, eu fiquei de cama, com pneumonia, a sensação de que eu ia morrer. Corpo mole, pulmão cheio, febre alta, e foi difícil. Eu nunca mais tomei a vacina para H1N1. O meu contágio do Covid foi muito mais tranquilo. Por isso, eu prefiro arriscar o contágio do que a vacina. Você já tem a sua resposta quanto a qual é a participação de Jesus em tudo isso na sua vida? Se você não consegue identificar Jesus em tudo isso, então eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Obrigada por ter vindo cumprir a missão de me salvar com uma morte tão terrível. A partir de hoje, eu não me pertenço mais. Me entrego a ti para cumprir o teu propósito para mim nessa terra. Cumpra-se em mim o teu querer. Se essa oração foi sincera, você vai começar a perceber Jesus nisso tudo e Deus vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento e independe de circunstâncias, ela vai estar presente na sua vida de uma maneira que você nem vai entender. Então, Feliz Natal em meio à pandemia. Nasceu o Salvador.